Olá, bom dia, Eleonora. Você me escuta? Bom dia, escuto. Vocês estão me ouvindo também? Sim, estamos te ouvindo. Que Peraí. bom. Só para mim a sua câmera tá congelada. Será que é a minha? É. Gente, alguém pode escrever aí no chat? Agora eu acho que. Deixa eu ver. Entrou? Tá normal? Não. Então a Virgínia. Oi, professora Virgínia, bom dia. Tá normal. Então, beleza. Então é comigo aqui. Então tá ótimo. Gente, vamos lá. Eu quero então agradecer. Boas-vindas a todo mundo. Essa é a nossa segunda palestra do Comunicarte, que é o primeiro evento nacional que a gente faz de comunicação e artes da Ânima. Sejam bem-vindos. É muito prazer tê-los vocês aqui. Já quero agradecer também a presença da Eleonora. A Eleonora é atualmente consultora da Grão Inteligência, coordenando projetos de clientes como o Globo, Raizen, do Grupo Cosan, entre outros. Profissional com mais de 20 anos de experiência em diversas áreas e funções em marketing e comunicação em empresas globais e locais. Possui larga experiência na construção de estratégias de marketing com análise de mercado, geração de insights, pesquisa e planos de ação e comunicação para gerar melhor experiência e engajamento na jornada do consumidor. É publicitária, formada pela PUC-Rio, possui MBA em marketing pelo IBMEC e mestrado em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense. E hoje a Eleonora vai falar sobre a importância da experiência do consumidor nas estratégias de marketing das empresas. Eleonora, é com você. Lembrando, gente, quem tiver pergunta, faça no site que eu vou ficar no chat, que eu vou ficar aqui atenta às perguntas, tá? E essa palestra está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar no site do evento e ao final eu vou botar a lista de presença para os alunos, tá bom? Eleonora, é com você. Obrigada, muito obrigada, Jaqueline. Gente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar, na verdade, um pouquinho aí dessa experiência aí ao longo desses anos trabalhando em grandes empresas. Os meus projetos são todos muito voltados mesmo para a estratégia, então eu espero aqui que eu possa contribuir aí para o conhecimento de vocês de alguma forma. Eu vou trazer especificamente aqui o tema da palestra, que é a CX mesmo, que é Customer Experience, que é como que a gente, na verdade, traça aí as estratégias de experiência do cliente hoje nessas empresas. A gente está vendo um volume cada vez maior das empresas muito preocupadas com como encantar os seus clientes. Então, eu trago um pouquinho aqui para vocês desse material e a gente compartilha aí no final, a gente troca aí uma bola, dúvidas, né, e questionamentos. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. É que está rodando. Vocês estão vendo já a minha imagem? Estamos. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente fala um pouquinho de Customer Experience, a gente, na verdade, começa aí tentando entender em que cenário que a gente está inserido, né? Por que essa atenção tão grande das empresas com relação à experiência do cliente hoje em dia? O que a gente está vivendo? O que a gente vê na sociedade de mudança tão grande em torno disso? É importante destacar aqui que, na verdade, o marketing ele vem aí ao longo de muitos anos, né? Em muitas mutações. Então, a gente viu primeiro aí um marketing voltado para produtos, depois a gente tem um marketing voltado para o consumidor, quer dizer, realmente satisfazer as necessidades do consumidor, e hoje se fala muito dessa era da experiência, né? Quer dizer, não adianta mais a gente trazer um produto muito inovador se a gente, de fato, não entrega uma experiência diferenciada e personalizada para esse consumidor. E o porquê disso, né? Por que a gente está vendo tanto isso? Primeiro, a gente avalia um pouquinho a sociedade que a gente está vivendo aí. Então, a gente está num mundo realmente em transformação muito acelerada, uma ultraconectividade absurda, né? Então, é tudo muito rápido, muito veloz, as informações estão aí para todos o tempo inteiro, e qualquer nível de informação, que é o mais importante, desde a mais rasa até a mais profunda. Então, a gente vive um cenário tecnológico em constante mutação e mutações muito rápidas. Isso faz com que as empresas, de fato, tenham que acelerar todo o processo de mudança de mindset delas mesmas.
Então, quando a gente vê essa preocupação tão grande com a experiência, é porque a sociedade, de fato, mudou. E mudou para as empresas, né? Ela mudou de poucos anos para cá com tanta velocidade, tá? Então, a gente vê hoje instituições tradicionais sendo substituídas, né? Então, você tem novas formações de pessoas, novos agrupamentos, novas interações. Então, você tem grupos hoje que montam mesmo seus blogs para terem ações ativas na sociedade, fazem papel muitas vezes de empresas. Então, você vê uma mudança do comportamento aí das interações. Isso faz com que as empresas, de fato, tenham que remodelar seus modelos de negócio para se adaptarem a todas essas mudanças. Nós, né, cidadãos aí, cada vez com papéis sociais mais fluidos. Então, se antes a gente entrava numa empresa e ficava 20 anos, hoje a gente fica 2, a gente fica 1, a gente fica 6 meses, e vamos mudando de modelo de trabalho. Então, existe essa velocidade muito grande de comportamento mesmo do consumidor e do cidadão perante a sociedade. E a gente vê cada vez mais esses bens de consumo assumindo uma centralidade na vida das pessoas, né? Então, as relações ali de consumidor e empresa, elas assumem um poder muito central e muito disruptivo na vida das pessoas. Está afetando imensamente aí o comportamento mesmo aí do dia a dia. E o que isso acontece quando a gente olha sobre o viés do consumidor, né? A gente tem um consumidor altamente exigente, então essa ultraconectividade faz com que ele busque informação muito rapidamente sobre todas as empresas, todos os seus produtos. Então não dá mais para ser o desenvolvimento de qualquer tipo de serviço, produto, ser algo tão programado como era, com tantos estágios. A gente vai ver que as empresas estão super se adaptando a isso. Uma valorização muito grande dos benefícios emocionais que essas empresas dão. Então, por quê? Porque se a gente parar para pensar, as grandes empresas, os grandes produtos, os grandes players aí do mercado, todos estão mais ou menos equiparados em termos de qualidade de produto, de desenvolvimento, como ofertam esses produtos. Só que o que vai fazer, de fato, a diferença nessa era da experiência não é mais como era antigamente um super produto ou um super serviço, mas como que você cria com esse consumidor algum tipo de vínculo para entregar, de fato, uma experiência diferenciada e encantadora. Então, a gente vê empresas líderes aí em CX, de fato, inovando no encantamento. Não é mais inovando no produto, mas inovando nessa forma que elas interagem com esse consumidor para entregar esse produto, tá? E com isso, dentro dessa plataforma, vamos dizer assim, né, de experiência, a gente vê como um grande viés aí para esse vínculo emocional, essa personalização. Então, de que forma, parece até antagônico, né? Mas de que forma, com toda a tecnologia disponível no mercado, a gente pode entregar algo tão personalizado? No fundo, não é antagônico, ao contrário, porque a gente tem tanta informação, tantos dados hoje dentro das empresas, que a gente consegue mapear claramente ali os consumidores e a gente consegue entregar ali uma oferta bem personalizada e diferenciada para cada persona, tá? E, por outro lado, diante desse mundo em constante mudança e bem acelerado, um consumidor também já muito mais exigente, como é que esses modelos de negócio estão se configurando? Então, são empresas hoje que trazem, se já não nasceram numa lógica disruptiva, como é o caso, por exemplo, das empresas do mercado financeiro, as fintechs, se já não nasceram assim, elas estão se transformando nessa lógica disruptiva e inovadora. Então, você vê muita empresa grande, bem tradicional, que já está realmente fazendo uma nova modelagem interna dentro das próprias empresas para se adequarem a isso e trazerem mais agilidade e mais inovação para o mercado. Por consequência, as metodologias de trabalho, elas estão muito mais rápidas, então a gente tem muita metodologia que está aí numa aceleração muito grande, justamente para atender a toda essa rapidez. E, por fim, umas empresas totalmente voltadas para data-driven, ou seja, os dados são realmente a grande fonte aí, o tesouro dessas empresas, porque é através dos dados que, de fato, ela vai conseguir aí entregar uma experiência diferenciada ao longo de toda a jornada das pessoas, tá? Então, a gente vê aí, diante desse cenário, uma mudança muito grande. Por exemplo, para mim, que trabalha muitos anos com isso, a gente vê nitidamente essas empresas se transformando muito rapidamente. E tem que se transformar, porque quem não entrar nisso, quem não se transformar, de fato,
está fadado ao fracasso mesmo. Então, a gente sabe disso, então, por isso estão todas aí voltando o centro das suas estratégias hoje, das grandes empresas, muito voltados para o CX mesmo. Então, o que a gente fala? O que é o CX, na verdade? Né? Quando a gente fala, mas o que é Customer Experience, experiência do cliente? O que a gente está falando quando a gente está querendo dizer isso? A gente está falando, na verdade, de quais são as percepções e os sentimentos, na verdade, que esses consumidores eles têm em relação às empresas ao longo de toda a jornada. E aqui é importante colocar que, na verdade, a gente não está falando do momento que a pessoa escolhe comprar um produto. A gente está falando do pré-vendas. A gente está falando de um momento que ele nem é cliente ainda da empresa. Então, essas empresas, a gente vê muitas empresas errando até ainda nisso, né? Que ela considera esse cliente no momento que ele entra, que ele adquire algum produto. E não é isso. A gente está falando aqui, a experiência do cliente, quando ela é bem executada, quando é uma estratégia realmente robusta, ela começa muito antes do cliente pensar em comprar. Então, a gente começa, na verdade, lá desenvolvendo, botando a sementinha nele do que ele, na verdade, nem sabe o que ele quer. Então, é bem antes, no pré-vendas, que a gente tem que ir com muito cuidado para entender um pouquinho essas dores desses clientes, o que ele anseia, para a gente, daí, ao longo da jornada, traçar ali uma experiência realmente significativa para ele, tá? E aí, mais uma vez, eu coloquei aqui que realmente o segredo de vencer a concorrência hoje em dia não está mais no produto, no serviço, mas em qual é o efeito, né, dessas interações com o consumidor. Então, como que ele avalia, de que forma ele usa o seu produto e, mais do que isso, como ele recomenda a sua empresa para outra pessoa. Não é à toa que uma das métricas mais importantes do CX é o NPS, que é uma métrica, na verdade, de lealdade aí do consumidor, mas é uma métrica de, será que, numa escala de 0 a 10, quanto você recomendaria essa empresa para alguém? Então, a gente está falando muito de lealdade aí ao longo dessa jornada, tá? E, mais uma vez, assim, o que é mais importante, até quando a gente olha, né, o CX, é que, na verdade, as empresas que, de fato, executam um CX realmente bem feito, vamos dizer assim, ela precisa ter uma cultura realmente centrada no cliente, que é o que a gente chama de cultura customer centric. O que é essa cultura? É uma cultura organizacional, quer dizer, ela na verdade começa de cima, né, dos grandes líderes aí dessas empresas, então tem que vir de cima para baixo de verdade, mas o que essa cultura diz é que, na verdade, uma palavra bem forte aí nessa história é a tal da empatia. Então, assim, como que essas empresas, na verdade, se colocam no lugar desse consumidor e como, a partir daí, como que elas oferecem aí toda uma jornada de experiência para esse consumidor. Então, não é mais aquele olhar da empresa simplesmente para satisfazer o consumidor, mas é para se colocar no lugar dele. E isso é extremamente importante, porque o que a gente percebe é que muitas empresas que querem desenvolver estratégia de CX, na verdade, elas muitas vezes não conseguem, porque elas não têm como alicerce, como base, a cultura customer centric. Então, isso não está ainda enraizado dentro da equipe, não só da equipe, da companhia como um todo. Isso não veio lá de cima. Então, as pessoas continuam achando o cliente, muitas vezes, aquela coisa assim, meio chata, sabe? Que ele está aqui porque ele está exigindo mais, ele está apurrinhando, e não enxerga o cliente como um grande recurso, assim, um grande ativo mesmo dessa empresa, e o trata realmente da forma como deveria tratar, tá? Então, aqui eu trouxe só para vocês um dado que, segundo o relatório da Forrester, clientes que têm uma experiência positiva com uma empresa são 52% mais propensos a recomendar essa empresa para outra pessoa. Então, assim, a gente sabe que o boca a boca sempre foi, dentro do marketing, algo muito valioso, e hoje em dia, mais do que nunca, até porque hoje o boca a boca ele está na rede, né? Então, ele tem um peso, uma repercussão muito grande, muito maior do que era antigamente, né? Então, na verdade, vamos lá, o que a gente está falando quando a gente fala de traçar uma estratégia de CX, né? O que a gente pensa aí ao longo dessa estratégia? Primeira coisa que a gente tem que ter muito em mente é a questão da personalização, né? Então, lembra que eu falei que o consumidor está cada vez mais exigente, ele precisa de vínculos emocionais mais fortes.
e ele pede por produtos personalizados. E o produto personalizado aqui, a gente não está falando de botar o nome do cliente, como a gente fazia muitos anos atrás, em database, lá no marketing direto, que a gente mandava uma cartinha, só botava o nome e a gente considerava aquilo um produto personalizado, né? Hoje a personalização, ela está na oferta como um todo. Então, de que forma, ao longo dessa jornada do cliente, você vai sendo impactado por essas empresas, que produtos eles vão te ofertando em cada momento da sua jornada, porque a sua jornada você tem dores diferentes ao longo dela, você tem expectativas diferentes. Então, de que forma você consegue personalizar de fato esses produtos ao longo dessa jornada, tá? Então, é uma personalização muito mais profunda e muito mais segmentada e mais detalhada do que a gente antes tradicionalmente fazia no marketing. Um outro pilar grande, super importante do CX é quando a gente fala de uma estrutura omnichannel. E aí aqui é outra coisa super curiosa, porque quando a gente está dentro das empresas, as empresas falam assim, não, mas a gente é um omnichannel, a gente tem vários canais, que a gente fala com vários clientes por vários canais. Aí a gente fala, não, mas seus canais são integrados, né? Não adianta você ter vários pontos de contato se você não tem integração entre esses canais. Se quando você está falando com um atendente, você passa todos os seus dados, que já não deveria estar passando tantos, e depois você vai para outro canal, você tem que fazer tudo de novo. Então, assim, você vê que não tem integração nenhuma. Então, de fato, ele tem os canais para falar com o cliente, mas ele não está integrado. Então, isso não é uma estratégia omnichannel. Então, isso é super importante, porque não tem nada mais irritante, né, do que a gente ter que ficar falando com cada canal das empresas como se fosse a primeira vez. E isso assim, é algo completamente condenado quando a gente fala de uma estratégia de CX, tá? A outra coisa, o outro pilar importante é quando a gente fala da integração mesmo dos dados. Então, de que forma esses dados eles são integrados e eles são acionáveis? Quer dizer, quando a gente fala aí do acionável, como que eu de fato utilizo esses dados, inclusive para fazer ações preditivas, quer dizer, para eu me antever ao comportamento desse consumidor. Não só satisfazer com base no que eu já tenho de dados dele, mas como que eu consigo dar um passo à frente. Então, para isso, a gente tem que ter, de fato, aí uns dados extremamente integrados, acionáveis, para ter essa capacidade preditiva, porque é só essa capacidade preditiva, na verdade, que muitas empresas hoje ainda não têm, mas estão investindo, que a gente consegue aí, na verdade, ter uma ação, na verdade, à frente do próprio cliente, né? Conseguir estabelecer essa ação aí à frente. E acho que congelou. Um outro pilar importante é a gente, de fato, ter um olhar holístico sobre a jornada desse cliente, né? Então, como eu falei para vocês, não é do momento só que ele vira cliente, é no momento que ele nem sabe que você existe, que ele nem sabe que ele tem aquela necessidade. É naquele momento que a gente começa, de fato, a trabalhar o CX. Então, é ali que a gente abre o olhar mesmo para as oportunidades, identificando ali o que o cliente nem passa pela cabeça dele, né? E a gente consegue trazer para ele aí as melhorias ao longo de todos esses touch points aí dessa jornada dele. Um outro pilar extremamente importante também quando a gente fala de CX é a questão da humanização com a tecnologia, né? Que é algo muito discutido dentro do CX. Inclusive, assim, os grandes líderes hoje têm uma preocupação enorme com relação a isso, porque a gente está cada vez mais com recursos tecnológicos maiores, então a gente tem, de fato, informações mais valiosas, mas nós somos seres humanos, então a gente, de verdade, quer uma mistura, né? A gente quer tecnologia para facilitar e agilizar a vida, mas a gente precisa também ter um lado humano dentro dessa comunicação com as empresas. Então, aquela mistura que a gente tem de chatbot, não conseguiu resolver, vai para um atendente humano, ou tem empresas que não têm isso, que você fica só no chatbot e fica ali rodando e fica bem, né, irritado com aquela situação de não conseguir resolver o problema. Por quê? Porque a gente não está conseguindo aí integrar essa humanização dentro da tecnologia. Então, a gente sabe que é importante,
A gente sabe que muitas empresas que já nasceram dentro de um modelo disruptivo já sabem disso, então já conseguem trazer essa tecnologia, essa automação muito num nível bem operacional, né? E deixando para um segundo nível, quer dizer, aquele nível do atendimento mais estratégico para o cliente, realmente as pessoas. Então, a gente sabe hoje que isso é extremamente importante para o sucesso de uma estratégia de CX, tá? E um outro pilar extremamente importante também é a questão do feedback, né? Então, assim, a gente tem métricas que eu vou falar um pouquinho para vocês um pouquinho mais à frente, que são as métricas tradicionais do CX, mas hoje a gente precisa dessas métricas realmente em tempo real. Então, tem muitas plataformas hoje que a gente já consegue linkar aí, por exemplo, o NPS, que é ainda a principal métrica do CX, a gente consegue linkar com outras métricas associadas aí, métricas de rede social, métricas de Google My Business, a gente integra isso para justamente a gente começar a ter um resultado aí em tempo real para dar agilidade mesmo de resposta das empresas, tá? E isso gera, claro, uma maior satisfação e um maior engajamento dos clientes no fim. Um outro pilar também, quando a gente fala de CX, é a questão das experiências imersivas, né? Então, cada vez mais essas empresas estão, quando a gente fala de experiência, a gente está falando de inovação, a gente está falando de encantamento, mas é um encantamento muito inesperado. Então, a gente está falando do uso de tecnologias que geram para esse consumidor, realmente ali naquele momento da interação, algo muito inusitado. Então, a gente está falando aí do uso de internet das coisas, de realidade aumentada, para a gente trazer uma interação melhor e criar aí essas experiências mais inovadoras e envolventes, tá? E aí a gente consegue, aí você vai falar assim, não, mas você está falando de tecnologia, e cadê o lado humano? A gente tem que associar o lado humano em algumas etapas dessa jornada, mas a tecnologia, ela tem que, mais do que nunca, estar presente ao longo dessa jornada toda. E como usar essa tecnologia a favor das empresas mesmo, quer dizer, de que forma eu consigo gerar algo bem inusitado através dessa tecnologia, tá? E por último, um pilar importante aí quando a gente está falando de CX é, como eu já falei, a cultura consumer centric. E aí, o que a gente está falando aqui também? Em não só uma empresa com empatia com o cliente, mas internamente nas empresas, as empresas estão se reformulando. Então, se antes as áreas funcionavam um pouco como silos, né? Então, cada área ali cuidando do seu território, essas empresas vêm se remodelando internamente. E para ter esse olhar com o cliente, elas estão montando, na verdade, squads ali multifuncionais. Quer dizer, você consegue pegar pessoas de todas as áreas para pensar em prol do cliente, o cliente tendo uma cadeira ali, de fato, na mesa de decisões, e essas pessoas de diferentes áreas trabalhando em conjunto. Então, essa é, de fato, assim, né, é a implementação de uma verdadeira cultura customer-centric, tá? No dia a dia, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um dado aqui da PwC, que é assim, o que na verdade agrega uma boa experiência para o cliente, né? Aí a gente está falando de velocidade, de conveniência, de consistência, de personalização, de simpatia, mas, como eu disse para vocês, nada substitui o toque humano. E aqui eu trago um exemplo muito curioso, assim, que para a gente pensar, né? Em 2015, no Japão, tem um hotel que foi até para o Guinness, que ele robotizou todas as funções do hotel, né? Todas as pessoas, todas as áreas, seja na recepção, no concierge, no serviço de quarto, tudo era robotizado. Não existia humanos, tá? E o que aconteceu? Que corrobora com o que a gente vem falando, que tem que ter, na verdade, um equilíbrio, né, entre a tecnologia e o lado humano. A mesa de cabeceira era um robô, e essa mesa de cabeceira, ela interpretava o ronco ali do cliente como um pedido. Então, ela acordava esse cliente ao longo da madrugada inteira. E aí, a partir desse caso, de fato, eles voltaram atrás e colocaram humanos também, então voltaram, deram como se fosse um passo realmente para trás. Por quê? Isso, na verdade, corrobora com o que a gente vem falando, que, na verdade, não dá para a gente robotizar tudo e colocar tudo 100% digital. A gente, de fato, precisa aí desse toque humano em muitas etapas
dessa jornada e dessa experiência com o cliente, tá? E aqui eu trago para vocês alguns exemplos aí, né, do uso da tecnologia, o quanto que, na verdade, ela está realmente transformando aí a experiência, trazendo esse inusitado aí para o dia a dia e facilitando, porque tem essa questão da facilidade, da agilidade, que a gente precisa usar a tecnologia para isso. Então, a gente vê o IKEA, aí que, na verdade, a gente, através aí de machine learning, de 3D, você consegue plotar o móvel, né, os móveis que você quer comprar no IKEA, porque o IKEA para quem não conhece, é uma loja, não tem aqui no Brasil, mas é uma loja de móveis lá fora. Então, você consegue ali pegar e plotar os móveis todos ali, dentro do espaço da sua casa, quer dizer, como que os móveis da loja ficariam dentro do seu espaço, né? Então, isso traz para o consumidor, de fato, uma experiência altamente inovadora, né, inusitada. E tem outras, hoje, aqui no Brasil, outras empresas fazem isso, empresas de tinta também fazem, já estão plotando a parede da sua casa com a cor que você está escolhendo ali. Quer dizer, trazendo aí um pouco de facilidade e inovação para esse contato aí ao longo da jornada, né? A Nike também, um dos grandes problemas da Nike é justamente essa compra, quando a pessoa compra um tênis e não dá no pé, né? E aí, o que que ela fez? Ela começou a implementar em alguns lugares do mundo um aplicativo que você conseguia ali plotar o seu pé ali, para criar realmente essa experiência virtual e, na verdade, minimizar também o problema que ela tinha de troca de sapatos. Então, você consegue, através de inteligência artificial, mensurar ali como é que ficaria o tênis no seu pé. Uma outra experiência também que eu trago é a Nestlé, que você também já consegue, em alguns lugares também, fazer o pagamento via reconhecimento facial. E isso tem vários outros players que já fazem isso, pagamento via reconhecimento facial. A Alibaba é uma que, por exemplo, a Alibaba, na verdade, lá fora, quando você, através do reconhecimento facial, você não faz só o pagamento, na verdade, ela te oferta ali algo, mediante o que você já teve ao longo da jornada com ela te dá uma promoção baseada naquilo que você, muitas vezes, já deixou no carrinho, ou comprou e tem que repor. Então, ela já consegue trazer essa personalização através do reconhecimento facial. Quer dizer, é algo, assim, muito inovador, na verdade, né? E você consegue trazer essa satisfação aí para esse consumidor ao longo de toda a jornada, trazendo uma experiência realmente diferenciada. Bom, e aí, quando a gente vai olhar um pouquinho, o que que a gente precisa mesmo quando a gente olha são 3 pilares fundamentais dentro do CX. Quando a gente fala de olhar para uma empresa e falar assim: "O que que a gente precisa pensar, na verdade, quando eu vou começar uma estratégia?". São 3 pilares inerentes à estratégia. O primeiro é o esforço, quer dizer, você tem que fazer tudo para diminuir o esforço do cliente interagir com a sua empresa. Então, não adianta você fazer com que ele, através de um chatbot, não consiga nunca ter o problema resolvido, porque você está dando um esforço imenso para ele. Então, você tem que diminuir e promover um atendimento realmente ágil e efetivo ao longo de cada touch point aí dessa jornada. O segundo pilar é o emocional, quer dizer, como que você consegue prover aí um vínculo emocional entre o cliente e a empresa. E para isso, mais do que nunca, a gente realmente precisa aí dos dados para a gente entender realmente quais são as dores e os anseios desse consumidor ao longo dessa jornada, né? Então, é a partir daí só que a gente consegue criar algum tipo de vínculo e trazer algo bem inusitado e bem certo para aquilo que efetivamente o consumidor precisa. E o terceiro é que a gente chama que é o pilar do sucesso, quer dizer, é o que envolve, na verdade, todos os outros 2, o sucesso dos outros 2 ao longo do início ao fim dessa jornada. Então ele precisa, na verdade, garantir, dentro de uma estratégia de CX, a gente precisa garantir que, do início ao fim, esse consumidor, ele está sendo atendido ali nas suas dores, nos seus anseios ali em cada touch point, com a melhor mensagem, usando o melhor canal, então a gente consiga entregar isso ponta a ponta, tá? E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho, rapidamente, porque vocês já devem ter visto isso já em vários lugares, mas aqui é a jornada. Então é só, mais uma vez, para reforçar aqui a gente está falando de uma jornada, de uma persona, então
o quanto ela começa aqui realmente na fase aqui desse aprendizado e dessa descoberta. Então, é aqui que as empresas precisam começar a trabalhar esse consumidor. A fase da consideração, que é a fase que a empresa começa já a se identificar com o seu produto, ela começa a, na verdade, considerar o seu produto para se adequar a alguma necessidade dela. Na fase da compra, quer dizer, você tem que ali atender especificamente exatamente o que ele quer. Depois a gente parte para a fase da fidelidade e da advocacia, que é o que todo mundo quer, toda empresa quer, que é quando o consumidor, ele é mais do que fiel, ele começa realmente a ser leal a você e a te indicar para outras pessoas. O importante aqui também é a gente destacar que quando a gente consegue trazer essa experiência ao longo dessa jornada toda, do início ao fim, a gente consegue ter um cliente não só mais fiel, mas um cliente que ele esteja de fato ali disposto até a pagar mais por alguma experiência inusitada da sua empresa. Então, a gente vê que muitas vezes, a gente tem até pesquisas aqui que eu trago para vocês, que os clientes, eles realmente querem, eles não se opõem a pagar mais, desde que você entregue uma experiência realmente muito satisfatória. E aí, quando a gente está pensando nessa jornada, né, o que a gente considera em termos de estratégia de CX ao longo dessa jornada? Primeiro ali com quem a gente está falando, né? Então, a gente tem que entender que cada persona tem jornadas distintas, então como que a gente trata essas personas, essas jornadas? O que a gente fala para elas? E aí, mais uma vez, aqui tem uma parte muito importante que é a questão das pesquisas, né? E eu já trabalhei muito com pesquisa, então a gente vê aqui mais do que nunca que muitas empresas pecam muito nessa etapa aqui, que é a etapa realmente de entendimento desse público. Então, o que eu vou dar para ele? E hoje a gente tem muitas plataformas que fazem pesquisas bem apuradas, a gente consegue coletar dados bem factíveis aí para a gente estar colocando essa comunicação exatamente no tom de voz daquela pessoa, entendendo de fato quais são o estilo de vida, quais são os interesses, como que ele faz um tipo de compra, qual é o comportamento dele, né, para aquele tipo de compra, o que ele absorve de informação para executar aquela compra. Então, é aqui que a gente tem um estudo realmente muito aprofundado desse cliente para a gente, de fato, conseguir trazer uma experiência aí bem personalizada. Uma outra etapa que a gente precisa considerar quando a gente fala é em que canais, né? Então, eu sei quem é o meu público, eu sei como é a jornada dele, eu sei qual é o tom de voz e de que forma eu falo com ele, porque eu entendo ele, eu já mapeei quem ele é, e agora, a partir daí, quem ele é, por que canal que eu falo com ele, por quais canais que eu vou falar com ele e em que momento dessa jornada. E aí a gente tem inúmeros canais, né? E, mais uma vez, aqui eu reforço a importância da gente, de fato, integrar esses canais, que, mais uma vez, não adianta ter vários canais se eles não são integrados. Então, isso gera uma percepção bem negativa, né? Ao contrário do que a gente quer no CX. E, através desses canais, que tecnologias eu uso em cada canal desses para falar com esses clientes, né? Então, a gente está falando aí de uma plataforma de relacionamento, de um CRM que a gente tem que ter para a gente poder armazenar todos esses dados e conseguir ter ali um estudo de fato aprofundado para a gente ter uma ação preditiva. A gente tem que ter automação, porque a gente precisa ter agilidade. Os dados precisam estar todos em nuvem, né, para a gente conseguir ali armazenar todos eles e conseguir extrair dali, de fato, acionar esses dados quando a gente precisa. A gente tem inteligência artificial, a gente tem internet das coisas que vão trazer para a gente aí ao longo dessa jornada esse inusitado. Então, é aqui que a gente escolhe que tecnologias a gente vai utilizar. E aí as empresas estão cada vez mais investindo em grandes tecnologias aí para a gente conseguir entregar realmente essa experiência diferenciada e em quais canais a gente adequa a cada tecnologia delas. E por último, não adianta fazer isso tudo, percorrer todas essas etapas, se a gente não mensura da forma adequada. E aqui eu trago para vocês as principais métricas, na verdade, de CX. A primeira delas, como eu falei, o NPS, que é uma métrica realmente que mede o nível de lealdade desse cliente ao longo dessa jornada. Então, ela tem como missão
a partir do momento que o cliente coloca aqui de 1 a 10, se ele indicaria a empresa, né, se ele vira um promotor dessa empresa, ou um detrator, ou um neutro, você traz aí uma percepção que ele tem desse vínculo ao longo dessa jornada toda. O que ele achou dessa jornada? Então, é uma métrica mais holística, vamos dizer assim, é a métrica mais utilizada em CX. Então, assim, todos nós aqui, inúmeros contatos com inúmeras empresas, no fim, a gente sempre tem ou a carinha, né, ou um númerozinho que a gente coloca o quanto a gente indicaria. As empresas, cada vez mais, como mencionei, estão associando isso a uma métrica em tempo real, com outras métricas aqui. Então, você tem, por exemplo, o SES, que é, na verdade, a mensuração do nível de esforço que o cliente teve para conseguir resolver aquele problema dele. Então, no fim, a gente pergunta se ele conseguiu resolver para aquela solução, se foi muito difícil, se foi pouco difícil, se foi fácil, se foi indiferente, para a gente conseguir, na verdade, linkar lá com aquele pilar que eu falei para vocês, que é um dos 3 pilares importantes dentro do CX, que é o esforço. Então, é para medir aqui o nível de esforço dele ali ao longo da jornada. A gente tem uma outra métrica que é muito utilizada dentro de cada ponto de contato dentro dessa jornada dele. Então, se o NPS ele tem uma visão mais holística da experiência, aqui é uma visão muito naquele momento da interação. Então, a partir dessa interação, como foi a nossa experiência, como você classificaria a sua experiência com a empresa? Então, para a gente medir ali aquela etapa. E aí, essas 3 métricas seriam as principais, e a gente associa isso com outras métricas, como churn, first call resolution, quer dizer, o quanto você conseguiu resolver o seu problema num primeiro contato, e aí a gente consegue associar com outras métricas, tá? Mas essas 3 são, de fato, as principais que a gente tem dentro do CX. E aí, fechando a métrica, a gente fecha essa jornada aí, né? A gente fecha todas essas etapas, de fato, que a gente precisa considerar quando a gente está falando de desenvolver essa estratégia de CX. E aí eu trouxe para vocês aqui os principais benefícios, né? Por que essas empresas hoje pensam tanto e estão, na verdade, investindo tanto nisso? Porque você tem um investimento muito parrudo por trás do CX, né? Você investe muito em sistemas, em pessoas, em inteligência, então você tem um investimento grande. E quais seriam esses benefícios para essas empresas, né? Aqui eu trago para vocês rapidamente uma pesquisa que foi feita também pela Price, pela PwC, que relata que, na verdade, é a importância da experiência do cliente, ela mensura qual é a importância da experiência do cliente na decisão de compra desse consumidor. Então, repara que quando a gente está falando da importância da experiência na decisão de compra, significa que, de fato, a gente está olhando aquelas etapas anteriores, inclusive, da compra em si, tá? Então, aqui eu trago dado para vocês que 89% dos brasileiros aí relatam que a experiência ao longo, né, da jornada, ela é extremamente importante na decisão de compra, e esse é um índice no Brasil mais alto do que essa pesquisa foi feita aqui nesses países todos que estão aqui. Então, assim, você vê que o Brasil ele tem o maior índice, né? Então, a gente considera realmente mais importante aí a experiência do que qualquer outro país. 48% aceitariam pagar mais por mais conveniência. Então, aquela história do lifetime value, que é o cliente, ele de fato, ele considera, ele paga mais se ele tiver uma experiência melhor com a sua empresa? E de fato, aqui 48% disseram que sim, e 36% pagariam mais por um atendimento amigável e acolhedor. E aqui a gente volta e reforça a questão da junção do atendimento humano também, e do quanto é importante a gente criar esse vínculo emocional aí dentro da experiência. Aqui eu trago também para vocês, aqui são os 4 grandes benefícios assim, que eu trago para vocês, resumidamente. Então, o primeiro, de fato, é o aumento aí dessa credibilidade da marca. Então, é o antigo boca a boca, né? E aqui, como eu falei, mais do que nunca, uma repercussão muito grande. Então, a gente sabe que a gente proporcionar, conseguir trazer uma experiência realmente inovadora, a gente aumenta essa credibilidade e daí, consequentemente, os advogados da marca, né, o quanto essa pessoa recomenda. A fidelização, então você consegue, ao longo dessa jornada,
e fazendo várias ofertas adjacentes, então você consegue ter aí um aumento não só no ticket de um produto específico, mas você consegue fazer um cross-sell, um upsell, ou seja, você consegue vender um produto na prateleira do lado, você consegue vender um produto com um valor mais alto, porque ele tem um valor agregado maior, então você consegue ter essa fidelização maior e ir vendendo novos produtos ao longo dessa jornada. Quando a gente está falando de fidelização, a gente sabe aí, portanto, que se a gente tem mais clientes com a gente, mais fiéis, a gente vai ter uma taxa de churn, uma taxa de clientes que saem menor. Isso faz com que tenha um custo menor para as empresas, claro, porque um novo cliente, ele custa muito mais do que a gente manter aquele que já existe, isso também a gente já sabe disso. Então, de fato, a gente vê aí o CX como muito importante dentro dessa diminuição aí de custos de novos clientes, de aquisição de novos clientes. E como eu mencionei, a gente tem um aumento de receita sim, quer dizer, a gente tem um maior LTV, que é o Lifetime Value. Esses clientes, eles de fato pagam mais mesmo para ter uma experiência diferenciada. Tá? Então, aqui são os 4 grandes benefícios que a gente poderia estar, de uma forma mais ampla, mensurando aí do sucesso de uma estratégia, advindos do sucesso de uma estratégia de CX. Aqui eu só coloquei para vocês rapidinho, que aqui, na verdade, é um estudo que a Adobe fez com empresas que têm fortes estratégias aí de CX, né, e de engajamento, o que elas desfrutam aí ao longo do ano. Então, a gente vê um aumento, um crescimento anual dessas empresas em 10%, um aumento também em 10% do valor médio de pedidos e uma taxa de 25% a mais de fechamento de negócios. Quer dizer, é um caminho realmente para as empresas muito promissor, para aquelas empresas que de fato investem numa boa estratégia de CX. E aí aqui eu vou dar uma corridinha, porque o tempo está aqui um pouquinho se esgotando, que eu quero falar para vocês até de 2 cases aqui bacanas, mas eu vou falar rapidamente aqui das tendências do CX aí nos próximos anos, aí, o que os grandes líderes estão esperando e falando e se empenhando, na verdade, aí, né? Primeira tendência é, de fato, cada vez mais se fortificar com essa questão do merge, da união entre a humanização e a personalização no atendimento ao cliente. Então, tecnologias que, de fato, consigam entregar ofertas mais personalizadas, mais preditivas, ao longo de cada micromomento ali da jornada. Então, pensa que hoje a gente tem uma lupa, né, em cima de cada cliente, o que antes a gente nem conhecia, antes, quando a gente fazia até pesquisa, antes do boom mesmo, né, do digital, a gente fazia pesquisas muito macro e a gente entendia o cliente com um grau assim, de amplitude grande, mas sem muita profundidade. Hoje a gente tem muita profundidade e cada vez mais a gente precisa ter para a gente conseguir, de fato, trazer aí essas ofertas, essas experiências mais humanizadas e mais personalizadas ao longo da jornada. E isso faz com que, de fato, a gente consiga ir no segunda tendência, que é ter uma análise preditiva de dados, tá? Então, já existe um esforço absurdo. Então, como vocês veem aqui, ó, a análise preditiva deve aumentar esse ano e aumentar para 28 bilhões até 2026. Então, é para a gente ver o quanto essas empresas não estão só pensando no comportamento do consumidor, no histórico para trás, para entender esse consumidor, mas usar esse histórico para prever o futuro, tá? Então, isso é uma grande tendência. A outra são, de fato, experiências cada vez mais imersivas e híbridas. E aí a gente está falando do metaverso, por exemplo, empresas investindo muito pesadamente no metaverso e em outras plataformas aí para a gente conseguir trazer essas experiências imersivas, a gente conseguir também, quando a gente fala de experiências híbridas e imersivas, linkar um canal com o outro, então a gente trazer também tecnologias que consigam trazer essa associação, então é a internet das coisas, a realidade aumentada, e cada vez mais empresas investindo nisso, para que essas interações, na verdade, o que é legal aqui é que não é só trazer inovação, mas é trazer para esses consumidores uma inovação parecendo algo muito fluido, muito normal, muito natural. Então, existe um esforço muito grande disso, porque isso tem que se dar de uma forma bem fluida ao longo da jornada, tá? Então, é um grande esforço aí para todos os grandes líderes em busca disso, de experiências, investimentos massivos nisso.
A outra questão é a automação, e de fato a automação, a gente não tem nem mais o que falar, né? A automação está aí, é o hoje, então não é nem mais tendência, é o hoje mesmo, mas é como que de fato a gente vai conseguir trazer um aprendizado de máquina cada vez mais aprimorado, vamos dizer assim, para essas ações preditivas. Então, aqui, quando a gente está falando de automação, a gente está falando um pouco disso. E a gente está falando desse aprendizado de máquina também trazendo e como é que essas máquinas conseguem ler os sentimentos, como é que elas vão conseguir traduzir isso para que as empresas consigam ir entregando, de fato, experiências cada vez mais inusitadas. A gente, quando fala aqui, quando eu falei lá na frente, lá atrás, né, da experiência Omnichannel, a gente, mais uma vez, está falando como uma grande tendência o investimento mesmo em experiências Omnichannel. Então, de fato, como que a gente consegue entregar a qualidade e a satisfação dos clientes dentro desses canais todos integrados. Então, eles têm que ter uma experiência muito fluida, muito consistente em todos os canais, para a gente conseguir ter essa visão holística mesmo desse cliente. E, por último, aqui, inteligência e uma tecnologia de dados em tempo real cada vez mais inteligente, né? Então, a gente tem a internet das coisas, a gente tem as tecnologias vestíveis aí, então são joias, por exemplo, para rastrear sua forma física, são anéis, a Gucci mesmo lançou um anel que consegue ver o seu batimento cardíaco, como se fosse um Apple Watch. Então, você consegue já ver empresas de segmentos distintos já investindo muito nessa questão da internet das coisas, dessas tecnologias vestíveis mesmo. Então, é a Nike comprando empresa dentro do metaverso para poder investir realmente em tênis virtuais dentro do metaverso. Então, existe aí um merge, né? Na verdade, essas empresas estão realmente proporcionando, buscando, na verdade, não são todas, tá, gente? Aqui a gente está falando de tendências, então a gente está falando de empresas líderes que investem pesadamente nisso. É claro que grande parte das empresas ainda não estão, assim, óbvio, mas é uma tendência, é para onde todo mundo tem que mirar, na verdade, para ter sucesso aí quando a gente está falando de experiência do cliente. Aqui eu trouxe para vocês rapidinho aqui, na verdade, o que os grandes líderes, né, dessas empresas que investem em CX, eles estão fazendo. Então, eles, de fato, posicionam essa estratégia de CX no centro das organizações, tá? Então, assim, não é aquela área. Então, eu instituí uma área de CX na empresa. Então, a minha empresa tem estratégia de CX. Não, na verdade, a gente está falando aqui de uma empresa que vem lá de cima, do centro dela, é a visão do cliente. Então, são essas empresas que são realmente hoje as grandes líderes de CX. Utilizam cada vez mais essas análises sofisticadas aí, né, trazendo tecnologias inovadoras, tornam, de fato, o CX como um pilar das suas operações. Então, como eu falei, não são mais silos dentro das empresas, as empresas já se remodelaram e já estão trazendo aí equipes multifuncionais mesmo para conseguir implementar. E os sistemas e plataformas extremamente integrados para a gente conseguir fazer de ponta a ponta a experiência do cliente, tá? Aqui são, na verdade, os próximos 2 anos, as expectativas dessas empresas campeãs, que elas, de fato, adotem, 86% adotem tecnologia da personalização, com personalização, 84% implementem a coleta de dados em tempo real, que é hoje um grande esforço, porque a gente já coletava com a tecnologia, mas agora a gente quer em tempo real, e aquilo que eu falei, estão integrando várias métricas em conjunto em tempo real, para a gente poder agir mais rapidamente também. E a gente fala aqui muito de varejo, de ponto de venda, que precisa ter uma ação muito rápida também. 81% aí utilizam chatbots com inteligência artificial já, quer dizer, grande parte, e 72% querem, de fato, aí implementar a experiência Omnichannel extremamente conectada, tá? De ponta a ponta. Bom, o tempo está acabando aqui. Eu vou só falar bem rapidamente aqui de 2 empresas, 2 segmentos, na verdade, que um aqui que é, na verdade, as fintechs, né? Não vou citar nome das empresas, mas eu vou falar dos segmentos, que já nasceu, de fato, já disruptiva, então ela já nasceu, as fintechs todas já nascem com a tecnologia aí como o centro mesmo para entregar essa experiência para o cliente, mas ela, mais do que a tecnologia em si, é a tecnologia
para facilitar a vida desse cliente, então é para trazer autonomia para esse cliente, e a gente está falando de um segmento que nós, né, consumidores, tínhamos zero autonomia, que são os bancos, né? A gente não tinha autonomia da nossa vida financeira, a gente sempre dependia que tudo que eles fizessem, da forma como eles fizessem, eles mandavam realmente dentro desse segmento. E as fintechs nascem com outra proposta, quer dizer, é o cliente colocado no centro. Então, assim, de que forma eu consigo investir em tecnologia para eu trazer essa autonomia para esse cliente? Então, ele consegue resolver grande parte dos problemas dele sozinhos. E a partir do momento que eu trago essa autonomia, eu trago dados por trás disso extremamente alinhados, integrados, para que eu continue tendo pessoas ali, que eu preciso ter, seres humanos ali, mas que grande parte da minha operação ela se passa ali dentro da tecnologia, sendo que uma tecnologia que consiga trazer para ele a personalização, e aí a gente está falando realmente de dados acionáveis, quer dizer, o cliente vai migrando, ele vai passando na jornada dele com o entendimento de quem ele é, o que ele está passando, quais são as dores, as dificuldades ali. E no momento que eu consigo trazer essa autonomia tão grande, eu consigo também liberar parte dessas pessoas, né, principalmente dos atendentes, para eles trazerem uma experiência mais humanizada para esses clientes. Então, a gente tem aí, isso aqui é o exemplo de uma empresa que faz isso de fato. Então, esses atendentes, eles têm até uma autonomia para poder fazer ações que tornem essa experiência desses clientes muito diferenciada. Então, por exemplo, aqui tem um caso de um cliente que tem na rede, que é um cliente que o cachorro mordeu o cartão, e aí chegou lá o atendente depois na casa do cliente com um novo cartão e com um brinquedinho para o cachorro, ou seja, toma um brinquedinho para ele não morder mais o cartão. Então, assim, são pequenas, parecem pequenas, mas para a gente, cliente, é muito inusitado. Então, é uma empresa que, de fato, consegue aí implementar, trazer aquilo que a gente lá no início falou, que é como que eu entrego a personalização, a humanização através da tecnologia. Tá? Então, para isso, eu preciso realmente investir pesadamente e ter essa empatia com o cliente, quer dizer, olhar o cliente não como alguém ali dentro da empresa que está ali realmente para atrapalhar, mas como alguém que está ali, de fato, que você tem que se colocar no lugar dele e como que você entrega ali uma experiência bem bacana para ele, uma experiência fluida ali, né? E, por último, um outro exemplo que eu trago rapidamente aqui para vocês é de uma empresa do segmento de beleza, e aqui é um foco muito grande no entendimento mesmo desse consumidor, quer dizer, o entendimento dessa jornada. Então, são dois pilares grandes aqui que a gente vê. Um é o entendimento desse consumidor, para eu ter essa capacidade preditiva mesmo, e depois é um investimento em tecnologia. Como é que eu invisto em tecnologia para eu conseguir realmente tornar os meus dados acionáveis. E, num terceiro estágio, como é que eu integro esses dados todos através de todos os meus canais? Então, como é que eu, de fato, estabeleço ali uma estratégia omnichannel? Então, se você olhar, são três pilares muito amarradinhos, muito integradinhos, e aí essa empresa consegue, hoje, muito investimento, ela consegue ter, de fato, informações muito detalhadas. Então, é uma empresa do segmento de beleza que tem várias marcas, então ele consegue mapear a jornada ali do cliente por todas as marcas, e aí ele consegue, na verdade, ao longo dessa jornada toda, mapeando todas as marcas, integrando essas marcas, entendendo o que ele compra, em que momento ele compra, ele consegue ali ter uma capacidade realmente depois preditiva de associar a oferta de outras marcas do portfólio dele para esse mesmo cliente. Ele consegue associar o online do offline. Então, se o cliente no online ele deixou o carrinho com algum produto, quando esse cliente chegar na loja, a pessoa oferta esse produto que ele deixou no carrinho, ela oferta ali no ponto físico. Quer dizer, isso ainda não está sendo implementado, mas é o esforço deles para que isso aconteça. Então, você vê assim, grandes players mesmo investindo muito maciçamente nessa experiência em cada pontinho, quando a gente fala dos micropontos mesmo, são cada pontinho de que forma eu consigo encantar esse cliente de ponta a ponta. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que eu estourei um pouquinho aqui meu tempo,
mas é um pouquinho isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. O tempo é curto, então a gente tem que falar assim, muita coisa meio rapidinho, mas espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Muito, ajudou muito, Eleonora. Muito bacana o que você traz, né? Particularmente, aí também um recorte que na verdade, uma linha de interesse minha, que é justamente como é que a gente faz o equilíbrio entre a tecnologia e o ser humano, né? Nessa experiência do consumidor, nesses micro momentos que você destacou aí para gente. E aí eu vou só trazer uma pergunta, na verdade, a Natália, cadê? Natália Pires fez 3 perguntas ao longo da palestra, que vão na mesma direção, né? Natália Pires perguntou, para trabalhar com CX, as empresas têm exigido alguma especialização, uma formação em particular? Elas têm preferência hoje por profissionais PJ? Pergunta a Natália. E por último, né, ela diz que raramente, para trabalhar nessa área, as empresas pedem profissionais júniores e se pede exigência de no mínimo 2 anos de experiência. Quais são as suas dicas? Peguei as 3 e coloquei numa só. Tá ótimo. Então, na verdade, quando a gente está falando de CX, por que você tem essa percepção aí, né, Natália, de que não pedem muito pessoas júniores? Porque a gente está falando de uma área muito estratégica, na verdade, né? Então, quando essas empresas, como eu falei para vocês, assim, o CX hoje, as grandes empresas que investem nisso, elas estão colocando o CX no centro mesmo da cultura corporativa. Então, a gente precisa ali de pessoas que tenham já um olhar e uma bagagem um pouco mais apurado aí ao longo de uma trajetória profissional, um pouco mais apurado em termos de estratégia. Isso não quer dizer que não se tenha júniores nas áreas. Claro que tem, até porque essas pessoas estão sendo formadas ali, estão sendo preparadas, mas, de fato, a gente vê mais vagas, e você tem razão, mais vagas realmente voltadas para pessoas que têm uma experiência maior, que têm uma bagagem maior, tá? Então, dica que eu dou para você, assim, para vocês, né, como a gente se preparar para entrar nessa área. Tem empresas que, na verdade, já têm essa área já estruturada separadamente, e tem N nomes, tá, gente? Não necessariamente nas empresas, todas elas têm essas áreas voltadas, chamadas CX. Muitas têm outros nomes, mas todas voltadas com nomes para encantamento desse cliente. Então, o importante que eu acho é você sempre tentar ter ali, né, uma trajetória um pouquinho voltada para esse olhar mais crítico, de entendimento do consumidor. É uma área que valoriza quem conhece pesquisa. Então, porque pesquisa, a gente está muito ali na linha de frente com quais são as percepções desses consumidores e o conhecimento desses consumidores. Então, na verdade, como são equipes também multifuncionais, você tem o pessoal de tecnologia também, que também precisa, vocês viram aqui. Então, assim, não tem efetivamente dizer para você, tem que ser nesse perfil, mas de fato, tem que ter aí um pouquinho desse olhar mais voltado para o cliente, para o consumidor, tá? Então, acho que é um pouquinho isso que eu tenho para falar para você. Mas o que eu ia dizer para vocês, assim, é uma área nova nas empresas, né? O CX, as empresas estão investindo muito maciçamente. Então, assim, eu acho que oportunidades se abrirão aí daqui para frente bastante dentro das empresas, porque aquelas que ainda não se adaptaram estão precisando correr muito atrás para se adaptar. Então, acho que novas oportunidades virão. Então, e é uma área fascinante, uma área realmente muito bacana. Então, é isso, né? Foco e vamos em frente. Boa, Eleonora. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui. Quero agradecer a todo mundo também que participou. Lembrando, galera, que hoje à noite a gente tem, às 19 horas, a gente tem a palestra do Pedro Esteves, que é da Porta dos Fundos e da Amazon Prime. Ele vai falar sobre a construção do roteiro de uma série, o mercado de streaming. Amanhã a gente tem também, a gente começa às 9 horas da manhã, com a palestra do Alexandre Roldão, da Globo News, falando do impacto da inteligência artificial na produção jornalística e no entretenimento. Depois a gente tem o papel da comunicação nos futuros, no plural, com a Bianca, do iFood. Depois a comunicação como uma estratégia do business, com a Luciana Filizola, que vai falar diretamente da Alemanha. Isso tudo de manhã.
À noite, a gente tem a Thaís, da Rádio Bandeirantes, às 19 horas, e a gente termina a parte virtual do Comunicarte com uma discussão sobre o papel do teatro na luta antirracista com o João Bernardo Caldeira, que é diretor e produtor musical, e com a professora Ana Leia, do Anima Plurais, certo? Os slides não estão disponíveis, o que vai ficar disponível é a gravação das palestras no site de comunicação, tá certo? Gente, muito obrigada, até amanhã. Eleonora, de novo, muito obrigada. Um abraço para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.